Olá, amigos! Bem-vindos ao Portal de Luz. Hoje nós iremos conversar sobre os 150 anos de lançamento da obra A Gênese, de Allan Kardec. E para começarmos o nosso programa, vamos elevar os nossos pensamentos ouvindo a prece na voz de Chico Xavier. Buril de luz. Em teus dias de dor, recorda, alma querida, que a dor é para a vida aquilo que o buril severo e contundente entre as mãos do escultor é para o mármore sem forma. Golpe aqui, golpe ali, outro mais e mais outro, um corte de outro corte se aproxima, e o bloco se transforma em celeste beleza de obra-prima. Que seria da pedra abandonada ao chão, triste, bruta, singela, se a vida não traçasse para ela planos de construção? Que destino o da argila, esquecida e vulgar, sem a temperatura desumana que deve suportar para ser porcelana? Enxergaste algum dia, fora das leis da natureza, o trigo que não fosse triturado para ser pão à mesa? Se alguém te fere e humilha, ama, entende e perdoa, e agradece ao trabalho, a angústia e a prova em que a vida imortal se nos renova, no anseio de ascensão que nos guia e abençoa. Alma querida, escuta, para seguir à frente em plena elevação, sempre mais alta e linda. Quem não chora, não serve e nem padece ou luta, parece tão somente um ser espiritual em formação que não nasceu ainda. Quando escutes na estrada, alma querida e boa, a palavra que fira, recordando a pedrada que se atira quando alguém se conturba e amaldiçoa, coloca-te em lugar da pessoa acusada, e se na luz da fé que te inspira e sustém, nada possas fazer, não digas nada, nem censures ninguém. Pelos caminhos do cotidiano, quem se afeiçoa à queixa, a renitente, é igual a nós, um coração humano, às vezes enganado, outras vezes doente. Muita afeição que cai ou se arroja de todo no azedume infeliz, não sabe que remexe uma furna de lodo, nem pondera o que diz. Injúria, humilhação, sarcasmo, treva, na comunicação verbal que te procura, são canais de mais dor, quando a dor se subleva e cria delinquência, expiação, loucura. Ante as palavras rudes ou sombrias, considera também, por outro lado, de quanta compreensão precisarias se tivesses errado. Palavras de ferir,
palavras de humilhar, mágoas de quem falhou, reclamações de alguém, violência, agressão, amargura, pesar. Entrega tudo a Deus nas vibrações do bem. Nunca leves adiante a sombra que te prova. Lembra a lição do sol, sereno e superior, que abrindo cada dia em luz de vida nova, tudo cobre de amor. Em janeiro agora, o livro A Gênese, de Allan Kardec, completa 150 anos. A primeira edição foi publicada em janeiro de 1868, portanto, são 150 anos de iluminação de consciências sobre pontos de interesse comuns a todos nós, até os dias de hoje, e sobre temas que possuem interpretações variadas, e daí a importância de estudarmos atentamente esta obra. Logo na sua introdução, nós lemos assim: esta nova obra é um passo a mais no terreno das consequências e das aplicações do Espiritismo. Conforme indica o seu título, ela tem como objetivo o estudo dos 3 pontos até agora diversamente interpretados e comentados: a Gênese, os milagres e as predições, em suas relações com as novas leis que decorrem da observação dos fenômenos espíritas. Então nós vemos que se trata, portanto, de uma obra estruturada nestes 3 pontos enunciados logo na introdução: a Gênese, os milagres e as predições sobre o futuro. Vamos então começar. Se buscarmos o significado da palavra Gênese no dicionário, veremos que ela fala da formação dos seres desde a sua origem, desde o início de tudo, e ainda define o primeiro livro do Pentateuco de Moisés, no qual se descrevem a criação do mundo desde os tempos primitivos. Portanto, Gênese diz respeito ao início de tudo no nosso mundo. E Kardec, na parte referente à Gênese, vai falar sobre o caráter da revelação espírita, a existência de Deus, a natureza divina, a providência divina, a visão de Deus, o bem e o mal, o papel da ciência na Gênese, a uranografia geral, que diz respeito aos fenômenos celestes, a astronomia, as estrelas, cometas, sóis, planetas. Fala também sobre o esboço geológico da Terra e todos os seus períodos, as teorias sobre a formação da Terra, as revoluções periódicas do nosso globo e também a formação orgânica, espiritual e mosaica de tudo o que existe no nosso planeta. Depois, sobre os milagres, aborda os seus caracteres gerais, por exemplo, como ocorre a ação dos fluidos, e traz a explicação para fenômenos que até então, antes do advento do Espiritismo, eram tidos como sobrenaturais. Explica também sobre os milagres descritos em passagens do Evangelho, como, por exemplo, a multiplicação dos pães, Jesus caminhando sobre as águas, o desaparecimento do corpo de Jesus após a sua crucificação, as suas aparições após a sua morte, entre outras passagens importantes, mostrando assim a superioridade e a evolução do Mestre Jesus. E a respeito das predições, trata da teoria da presciência, do conhecimento do futuro, explicando como e por que determinadas pessoas possuem a habilidade de prever e explicar o futuro, e por que, afinal, este fato é permitido por Deus. E explica ainda, nesse mesmo capítulo, diversas predições que constam do Evangelho, mostrando nas palavras de Jesus os sinais dos tempos e a anunciação da geração nova que habitaria o nosso planeta. Podemos hoje, inclusive, observando o mundo em que estamos vivendo, constatar que estes sinais dos tempos e a geração nova já se apresentam como realidade. Podemos encontrar nesta obra de Kardec reflexões e constatações que são apresentadas como complementares à doutrina espírita e às demais obras da codificação, e outras ideias que podem ser consideradas por Kardec como hipóteses.
Ao mesmo tempo, ela é uma obra que remete ao leitor à Revista Espírita, editada por Kardec na época dele, no século XIX, visto que a maioria destas ideias desenvolvidas no livro foi tratada em forma de esboço e estudo anteriormente na Revista Espírita. E uma forma muito proveitosa de se homenagear este livro, que já conta com tantos anos de publicação, é justamente buscarmos fazer uma leitura atenta de todo o seu conteúdo, ou mesmo uma releitura para aqueles que já tiverem lido, porque nós podemos perceber o quanto esse conteúdo é pertinente e totalmente atual até os dias de hoje. São temas que não se esgotaram ainda, muito pelo contrário, merecem toda a nossa atenção. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespírita.com.br. Chamamos agora a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, a culpa não é minha. Já observaram pessoas que para tudo o que lhes acontece têm um culpado? Nunca se colocam como responsáveis pelos resultados que experimentam? Estamos falando de um sintoma próprio de quem tem a síndrome da vítima. Trata-se de pessoas que chamam atenção pela forma como faz parecer que tudo conspira contra ela. Nada dá certo, todos a perseguem, justo com ela que é tão frágil, que tem um histórico de vida tão complicado, longe de ser uma demonstração de humildade, como pode parecer. A pessoa portadora dessa síndrome está de fato escondendo-se do seu orgulho, que se fere constantemente e não ter coragem de assumir o seu verdadeiro eu. Prefere achar que é sempre a vítima. E por ter no íntimo convicção dessa realidade, a vítima vive desconfiada e com medo que as outras pessoas descubram essa fraqueza. É como a história de Zélia, com 36 anos de idade, que em seu depoimento durante um seminário tratando do assunto contou: "Sou do tipo pavio curto e já arrumei muitas encrencas por achar que os outros estavam falando de mim. Não paro em emprego e sempre levo as coisas pelo lado pessoal. Já houve situações em que, ao presenciar qualquer tipo de cochicho no trabalho, ou se alguma colega não me dava atenção, passavam 1000 coisas pela minha cabeça. Tudo me deixa insegura e perco até o sono, imaginando diálogos, ou seja, o que as pessoas podem estar falando a meu respeito e mudo totalmente com elas. Sempre falo o que me vem à cabeça. Depois paro para pensar e vejo que poderia ter agido de outra forma. Mas, a qualquer sinal diferente, lá estou eu influenciada pelas minhas emoções novamente. Sinto que sou injustiçada e que as pessoas fazem de tudo para me prejudicar. Quando me arrependo de algumas atitudes, sempre digo que vou tentar mudar,
mas o que sinto e vejo é muito mais forte do que eu. Quem tende a levar tudo para o lado pessoal gasta muita energia, gente, procurando possíveis problemas e se martirizando por ofensas que foram ou não foram cometidas. Esses erros de interpretação e julgamento provocam emoções dolorosas que, por sua vez, nos levam a tomar determinadas iniciativas das quais mais tarde acabamos nos arrependendo. Ou pior ainda, nos impedem de tomar medidas capazes de melhorar as nossas vidas. A mania de perseguição reduz as oportunidades, pode desencadear sentimentos de culpa e prejudica a capacidade de ter os outros pontos de vista. Outro sintoma bastante peculiar de quem age dessa forma, segundo estudos psicológicos, é sempre colocar a culpa nos outros, conforme já mencionamos há pouco. É colocar a culpa de tudo o que lhe acontece de negativo nos outros. Agindo dessa forma, desprezamos a importância de assumirmos a responsabilidade por nós mesmos e nos apropriarmos de nossas emoções. Por mais prático que possa parecer colocar a culpa nos outros, ou acreditar que se não fosse por causa de fulano ou beltrano, não estaríamos nessa ou naquela situação, a realidade é que somos nós os únicos responsáveis por determinar se a dor vai ou não continuar. A decisão do quanto e em que intensidade vamos sofrer é nossa. Sendo assim, será de grande ajuda criar alternativas de pensamento que ampliem a visão, visto que o nosso jeito de pensar pode contribuir muito para aliviar ou piorar o sofrimento emocional. Há pouco eu disse, de fato, a pessoa com síndrome da vítima é, antes de tudo, vítima do seu próprio orgulho, que não lhe dá espaço para ver com empatia os outros. É isto mesmo, empatia. Se colocar no lugar do outro é fundamental para visualizar mudanças, pois quando não pensamos direito, como é o caso da pessoa que se sente o tempo todo perseguida, incompreendida, injustiçada, etc., criamos e aprofundamos sentimentos de ansiedade, tristeza, culpa, raiva, estresse e acabamos respondendo com atitudes inadequadas e, na maioria das vezes, injustas em relação às outras pessoas. Colocar-se no lugar do outro e se perguntar se podem existir outras interpretações para um fato, qual o grau de responsabilidade na situação, se há alternativas de ação e que resultado se quer alcançar para todos os envolvidos, pode ser o início de um novo ciclo de relacionamentos mais amorosos, mais compreensivos e também de perspectivas de vida mais produtivas. Ao invés de distorcer as situações, perguntar-se: será que nunca falei ou agi desta forma? E ao invés de partir para a interpretação infundada e para a atitude indesejável próprias da vítima contumaz, analisar friamente a situação, se colocando no lugar do outro. E na dúvida, por que não dialogar? Mas dialogar sem o azedume de quem se sentiu atingido por um projétil e está agonizando. Conversar, buscando compreender melhor o que o outro quis expressar.
E se tratar de fato a uma crítica, despojar-se do melindre e sinceramente analisar se não é uma boa oportunidade de assumir e mudar o que não for bom dentro de nós. Se houve como comparar as pessoas portadoras da síndrome da vítima a um animal, certamente seriam os porcos espinhos, prontos a soltar seus espinhos naqueles que tentam tocá-lo. Pergunto, o que fazemos se deparamos com um bichinho destes? Tenho certeza que a maioria vai responder: evitarei chegar perto o mais possível, né? E jamais tocá-lo. É isto. Infelizmente, irmãos e irmãs vítimas contumazes, com o tempo vão se ver sozinhos, porque as pessoas passarão a evitá-los. Pensemos nisto. Até o próximo programa. Agora, assistam o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos ao Momento Doutrinário. Hoje vamos refletir sobre a lição Médiuns e Mediunidade, contida no livro O Espírito da Verdade, psicografia de Chico Xavier, onde o Espírito Caio Barchútel nos instrui. Diz ele: no falso pressuposto de que haja médiuns e mediunidades mais importantes entre si, recordemos o velho apólogo que Menênio Agripa contou ao povo amotinado de Roma, a fim de sossegar-lhe o espírito em discórdia. Diz ele, se o cérebro, por reter a ideação fulgurante, desprezasse o estômago ocupado na tarefa obscura da digestão, a cabeça não conseguiria pensar. Se os olhos, por refletirem a luz, declarassem guerra aos intestinos, por serem eles vasos seletores de resíduos, de certo que a breve tempo a retina seria espelho morto nas trevas. E se o tronco, por sentir-se guindado a pequena altura, condenasse os pés por viverem ao contato do solo, rolaria o corpo sem equilíbrio. E de nossa parte, diz Caio Barchútel, ousaríamos acrescentar à antiga fábula que tudo no campo da sequência da natureza é solidariedade e cooperação. Se os braços desaparecessem, os pés se fazem mais ágeis. Em sobrevindo a surdez, acusa o olhar penetração mais intensa. Se a visão surge apagada, o tato mais amplamente se desenvolve. Se o baço é extirpado, a medula óssea trabalha com mais afinco, de modo a satisfazer as necessidades do sangue. Qual acontece no mundo orgânico, a doutrina espírita é um grande corpo de revelações e de bênçãos, no qual cada médium possui tarefa específica. Esse esclarece, aquele consola. Outro pensa, cura feridas, aquele anula perturbações. Esse incorpora sofredores, angustiados, aquele transmite elucidações de instrutores devotados à grande beneficência. Outro recebe a palavra construtiva, aquele outro se incumbe da mensagem santificante. Como é fácil observar, o passe curativo é irmão da prece confortadora. A desobsessão é o reverso da iluminação espiritual e o verbo fulgurante da praça pública é outra face do livro que o silêncio abençoa. Em nossa esfera de serviço, portanto, já que prescindimos do profissionalismo religioso, não existem médiuns pastores, médiuns gerentes, médiuns líderes ou médiuns diretores, porquanto a cada qual de nós cabe uma parte do grande apostolado de redenção que nos foi atribuído pela espiritualidade maior. E se todos nós, em conjunto, temos um mentor a procurar e a ouvir de maneira especialíssima
no plano da consciência e no santuário do coração, esse mentor é nosso Senhor Jesus Cristo, o sol do amor eterno, a cuja luz, no grande dia de nossos mais altos ajustamentos, deveremos revelar em nós mesmos a divina essência de sua lição divina, a cada qual por suas obras. Boas reflexões, muito obrigado pela sua companhia. Saúde e paz e até o próximo encontro. Vamos terminando por aqui o nosso programa de hoje e continuem a mandar para nós as suas sugestões de temas, comentários e mesmo dúvidas. O nosso e-mail é portaldeluz@folhaespirita.com.br. Estamos aguardando a sua mensagem. A todos uma ótima semana e até a próxima.